Olá pessoas, tudo bom com vocês? Bem, antes de começar esse vídeo, eu percebi que eu tava fazendo um negócio errado, que eu sempre tava pedindo like e pedindo pra você se inscrever no final do vídeo, e a maioria das pessoas fazem isso no começo, e até faz um pouco certo de sentido. Então se inscrevam aí antes de assistir esse vídeo, se inscrevam no canal pra continuar acompanhando meu conteúdo e dá um like também logo aí no vídeo aí, porque eu garanto que ele vai ser de boa qualidade. Então bora lá! O que veio primeiro? A música ou a infelicidade? As pessoas temem que as crianças brinquem com armas ou assistam a filmes violentos, que algum tipo de cultura da violência prevaleça, mas ninguém se preocupa que as crianças escutem milhares, literalmente milhares de músicas a respeito de falta de amor, rejeição, dor, infelicidade e perda. Será que eu só escuto música porque eu estou infeliz? Ou só estou infeliz porque escuto música? Pra quem não conhece essa cena, eu tirei ela de um filme chamado Alta Fidelidade, que é uma comédia romântica no começo dos anos 2000. O filme é protagonizado pelo John Cusack e meio que resumindo a história do filme, ele meio que vai mostrando a vida amorosa do protagonista e a relação dele também com a música, já que ele é dono de uma loja de discos. E é até bem interessante essa frase, esse questionamento que ele usa no começo do filme, já que o tema central desse vídeo é justamente abordar sobre a arte das emoções, né? Como a gente se emociona assistindo filmes. Será que é uma coisa totalmente subjetiva, isenta de vontade? Será que dá pra manipular essas nossas emoções? Eu usei esse filme, Alta Fidelidade, como gancho porque ele serviu como inspiração para um filme que eu assisti recentemente e que inclusive eu recomendei ele no meu Instagram, que é o Hearts Beat Loud. E, infelizmente ele ainda não tem um nome brasileiro, ainda não foi traduzido para o Brasil. E esse filme não é uma comédia romântica, mas eu posso classificar ele como se fosse uma dramédia. E a música também tem a ver com um dos temas centrais desse filme, do Hearts Beat Loud. Só que no caso a gente vê a relação de um pai viúvo e uma filha, e a filha dele, ela tá meio que naquele período de férias, se preparando para faculdade de medicina no caso. Só que nesse meio tempo, eles dois acabam criando uma música, que é muito boa por sinal, recomendo vocês escutarem depois. E essa música acaba meio que fazendo um certo sucesso no Spotify. Então o filme vai ficar explorando a relação do pai e da filha, já que o pai dela também é dono de uma loja de discos e ele queria meio que a filha dele fosse pelo caminho da música, só que a filha dele meio que quer ir pra faculdade mesmo, mas ela gosta também de música. Ou seja, o filme é bem simples, ele não tem nada de complexos, dramáticos, etc. Mas como eu falei no meu Instagram, eu disse que esse filme tem a história simples, mas ele é cheio de sentimento. E por curiosidade eu acabei descobrindo que esse termo filme cheio de sentimento tem muito a ver com uma categoria de filmes que realmente existe lá nos Estados Unidos, que é chamado de Feel Good Movies, que inclusive esse Heartbeat Louds tá nessa categoria de Feel Good Movies, né? Que são filmes para você se sentir bem. E esse tipo de categoria casa muito bem com uma das frases que tem nesse filme, se a gente pegar esse mesmo raciocínio, já que tem uma hora lá que a jovem, ela vai mostrar pela primeira vez a letra da música que ela fez pro pai dela, só que ela meio que tem vergonha porque ela acha que a letra da música dela não tem um pouco de sentido. Só que o pai dela fala, não precisa ter sentido, essa letra aqui tem sentimento. Músicas, na maioria das vezes, só são pedaços de sentimento. Então se a gente pegar esse raciocínio aí e ampliar ele, o filme meio que vai se encaixar nisso também. Ele é um pedaço de sentimento, digamos assim. Mas falar de sentimentos, subjetividades ou opinião, gostos, etc. é um negócio bem complicado, já que é uma parada bem subjetiva, bem pessoal. Então você pode pegar duas pessoas diferentes e colocarem elas para assistirem o mesmo filme. Mesmo assim, essas duas pessoas podem ter reações totalmente diferentes a respeito do mesmo filme. Então, como se dá esse processo de criação de um pedaço de sentimento, de fazer aflorescer emoções quando uma pessoa está assistindo um filme, já que ele é uma parada assim subjetiva? Então será que é possível então manipular nossas emoções quando a gente assiste alguma coisa? E sim, apesar das nossas reações serem coisas subjetivas e orgânicas, é possível sim manipular nossas emoções quando a gente assiste filme. Eu acho que o termo certo nem seria manipular, mas sim induzir a pessoa a sentir um determinado sentimento. No processo de produção de um filme vão ocorrer várias etapas, vão ocorrer vários trabalhos,
enfim, para tentar justamente criar essa sugestão, esse pedaço de sentimento que vai ser jogado ou exposto pro espectador, no caso vocês que estão assistindo um vídeo ou um filme. Para deixar meu raciocínio organizado, eu vou separar em tópicos então esses processos. Como eu comecei esse vídeo usando de exemplo 2 filmes que têm música como temática, nada mais justo do que começar com a música e ver como ela é explorada para justamente induzir nossas emoções. Acho que todo mundo aqui que deve estar assistindo isso aqui deve concordar aqui comigo que a música pode sim ser uma extensão dos nossos sentimentos. Então, se eu estou em algum dia assim, mais ou menos, eu dou preferência para ouvir músicas mais calmas. Pelo menos, sei lá, a maioria das pessoas. Enfim, acontece com todo mundo isso. Ou, por outro lado, se eu tiver num dia assim mais pra cima, a minha tendência é querer manter essa emoção e escutar músicas mais pra cima também. Nesses casos, a música está servindo como uma extensão do que a gente está sentindo. Então a gente quer colocar essas nossas emoções, esses nossos sentimentos pra fora através da música. Só que a música também ela pode servir como uma mensagem, além de ser uma extensão, ela pode servir como uma dica para dizer o que a gente deve sentir em um determinado tipo de momento. Como assim? Em uma determinada cena de filme, a trilha sonora de repente aumenta o volume. Ou seja, a música ali está ressaltando um sentimento que você deve sentir naquele momento. Então ela vai te avisar, esse momento aqui é um pico alto de ação, de aventura, ou esse momento aqui é um pico alto de tristeza. E é até interessante eu dar um exemplo inverso para vocês verem o quão importante a trilha sonora de um filme é. E eu vou usar de exemplo o filme Mãe, dirigido pelo Darren Aronofsky, que estreou no ano passado, é um filme de 2017. No processo de produção desse filme, o Darren Aronofsky, ele sentou lá com o compositor dele e eles fizeram várias OSTs, várias trilhas sonoras. Só que quando ele ia colocar no filme, ele sentia que, sei lá, entregava muito o filme. E ele queria deixar justamente um ar de mistério, um ar de what the fuck no filme. Então, o que foi que ele fez? Ele simplesmente tirou a trilha sonora do filme, já que ele queria deixar essa lacuna para que o espectador preenchesse com o que ele tivesse vendo ali na hora do filme. E todo mundo sabe que esse filme é bem tapa na cara, então foi uma escolha bem interessante. Já estamos há um século nesse carro. E isso é uma grande sorte, porque deu bastante tempo pra gente imaginar como será a nossa casa nova. Uau! Quando a gente vai falar das cores de um filme, ela meio que vai definir o tom de um filme. Se ele vai ser mais pesado ou mais alegre, ou então de uma cena em si específica do filme. Se é uma cena feliz ou mais triste. E assim como os sons, as cores podem representar sim também sentimentos da gente. E elas vão funcionar como se fossem um cartão de visitas do filme, já que é uma das primeiras coisas que a gente vai notar em um filme. Então a partir do tom de cor de um filme, a gente já sabe o que esperar desse filme. Um exemplo bem prático de filme que eu posso dar para vocês é o filme chamado The Road, A Estrada, de 2009, que ele é até protagonizado pelo excelente Viggo Mortensen. No caso, a história desse filme é basicamente o seguinte: é um filme pós-apocalíptico que foca na relação de pai e filho tentando sobreviver naquele mundo. Mas qual é um dos primeiros cartões de visita para definir o tom do filme, desse filme? Vai ser justamente as cores. Para quem não assistiu, eu vou colocar aqui algumas cenas desse filme. Vocês podem reparar que a paleta de cores desse filme é toda morta, é toda cinza. Então a partir daí temos um primeiro passo para justamente construir ou induzir, manipular a emoção de quem vai assistir esse filme. E de certa forma você já vai esperando nada de feliz que vai acontecer nesse filme. E para quem ainda não conhece esse filme, recomendo você assistir com um lenço também, viu? Nesse tópico sobre cinema em si, agora é necessário entender que no cinema tem sim uma linguagem própria. Ele vai utilizar de vários subterfúgios para justamente poder passar uma mensagem para o seu espectador de forma simples, sem que necessariamente algo tenha que ser falado ou escrito no roteiro, apenas com uma linguagem visual.
De exemplo prático e fácil de entender que eu posso dar pra vocês é justamente, às vezes, enfim, eu sempre faço isso nos meus vídeos, quando eu dou um close aqui na minha cara. Eu faço justamente isso aí para tentar chamar a atenção de quem está assistindo o meu vídeo ou para elucidar alguma coisa importante que eu quero que as pessoas entendam ou captem. Então você vai ter várias formas de se passar uma mensagem usando, por exemplo, enquadramentos ou closes ou planos mais abertos, enfim. Cinema tem sua linguagem e você dominando ela, você consegue passar uma mensagem para o espectador de forma bem mais simples. E muitas das vezes isso acaba meio que passando desapercebido. Então o melhor exemplo que eu posso dar para vocês de como isso foi utilizado muito bem é justamente na introdução do filme chamado Up, Altas Aventuras da Pixar, que também é de 2009, 2009 fazendo filmes aí pra a gente chorar. E essa introdução ela tem quase 5 minutos de duração e só com esses elementos que eu falei para vocês, música, trilha sonora e cores e cinema, linguagem visual, esses quase 5 minutos conseguem fazer com que as pessoas se emocionem, entendam completamente o contexto dos personagens desse filme. E nessa introduçãozinha a gente consegue saber muito bem, detectar muito bem os momentos alegres que são mostrados e quando muda drasticamente acontece um momento, sei lá, muito triste, pesado e sem nenhuma palavra precisar ser dita. Então é bem didático, enfim, é uma obra de arte mesmo esse filme e essa introdução. Agora a gente chega em um tópico interessante porque quando falamos de roteiro, a gente não tem nenhum sentido sensorial. No caso, o roteiro vai ajudar a construir principalmente a ponte entre filme e espectador. E isso a gente chama de vínculo emocional. Muitos comediantes, para justamente criar esse vínculo com sua plateia, eles usam algumas técnicas. E essas técnicas vão servir justamente como uma isca. Ou seja, ele cria a identificação da sua plateia com alguma história que ele estiver falando. E a partir desse momento, ele vai justamente ter o poder de mudar o humor daquelas pessoas, né? De fazer elas rirem, né? No caso, como a gente tá falando de comédia. Então, geralmente, esses comediantes, eles começam falando de uma coisa bem banal, de uma coisa bem comum das nossas vidas. E a partir daí, ele vai desenvolvendo nossas histórias. Por exemplo, o Whindersson, ele, sei lá, quando vai contar alguma história engraçada sobre a mãe dele. Então, tem 90% de chance de todas as outras mães do mundo de terem feito aquilo também. E isso vai justamente ajudar na identificação das pessoas. Já quando a gente passa isso pro cinema, ocorre uma pequena modificação. Eu tô usando aqui como base o vídeo do Lições de Roteiro e ele usa também como base um livro chamado History, que é do cara chamado Robert McKee. Nesse vídeo e no livro, ele explica como se cria essa ponte entre espectador e filme. E no caso do filme, como você tem um negócio que dura 1h30, 2 horas, você tem que ter uma alternância de valores. Uma hora você tem que estar com algum sentimento e outra hora você vai ter outro sentimento. E no caso do vídeo ele explica muito bem que sentimentos são esses. O espectador tem que estar ciente de 2 tipos de sentimentos: prazer e dor. É um negocinho meio estranho, né? Prazer e dor. Mas ele categoriza isso como prazer, um valor positivo, e dor como um valor negativo. Então, para se construir essa ponte, o filme tem que fazer as emoções do espectador flutuar entre esses valores positivos e negativos. A partir daí, você vai ter a atenção, de fato, do espectador. Porque de nada vai adiantar você ter uma cena triste, vai subir a trilha sonora, vai ter as cores lá e dizer, ó, isso aqui é uma cena triste, mas de nada vai adiantar se não tiver essa empatia do espectador com o que ele está assistindo. Para sintetizar, juntando tudo isso que eu falei e mostrar de alguma forma visual, de alguma forma prática, para que vocês entendam melhor tudo isso que eu falei, eu vou usar como exemplo a cena da série do Game of Thrones, né, que é do episódio da Guerra dos Bastardos. Como a gente está falando aqui de emoções, eu acho que não tem uma série que mexa mais com nossas emoções do que essa. O episódio que eu vou usar de referência aqui é a Batalha dos Bastardos, que nesse episódio eu acho que é uma das cenas de guerras mais bem dirigidas que
que eu já vi na minha vida. Para começar, a gente sabe que isso aqui já é um episódio da 6ª temporada, já é bem adiantado, então tem muito contexto por trás, e quem acompanha a série sabe muito bem dessas coisas, já tá bem ciente do que tá acontecendo. E uma das primeiras coisas que a gente pode reparar é justamente os tons de cores utilizados quando é gravado alguma coisa no norte lá do mundo da série. Então a gente vai ter esses tons mais escuros, mais azulados. E reparem bem a diferença da pós-produção, o making of da cena. Então a gente vê essa diferença no trabalho das cores, não é mesmo? E esses tons azulados, como eu falei pra vocês, servem para denotar aquela vida difícil do norte, aquela coisa que não é tão alegre assim, enfim. O segundo tópicozinho que a gente pode perceber aqui é a trilha sonora. Então em alguns momentos chaves dessa batalha, a trilha sonora clássica de que vai anunciar alguma merda que está por vir, ela sempre toca. Principalmente nesse momento que o Jon Snow percebe que acabou caindo na armadilha do Ramsay Bolton. E para ajudar mais ainda nessa construção de tensão, a gente vai ter a linguagem cinematográfica. A gente vai ter closes no Jon Snow, a gente só vai ver mais a cena pela perspectiva dele. E meio que a gente não acaba vendo o exército que tá atrás dele vindo ajudar ele. E aí a gente chega no ponto final, que é justamente a mudanças de valores. Então a gente sai de um valor negativo, de acordo pela classificação do Robert McKee, de dor negativa, e daí a gente passa para uma positiva. E durante todo esse episódio, durante toda essa batalha, a gente vai ter justamente essa alternância de positivo e negativo, junto com todos esses outros elementos que eu falei que vão trabalhando em harmonia para justamente tentar manipular, tentar criar emoções nos seus espectadores. Mas é isso aí, pessoas. Espero ter passado algum tipo de conhecimento para vocês de forma bem clara, e espero também que eu tenha mostrado que, apesar do cinema trabalhar com emoções, com coisas subjetivas de gosto, ainda assim existe um trabalho técnico para tentar justamente manipular essa nossa subjetividade e criar vínculo emocional com o que a gente assiste, né? Com a arte do cinema. E apesar de ter dado muitas informações para vocês, eu acho bem interessante então terminar esse vídeo com uma pergunta. O que veio primeiro? As emoções ou a arte?